Olá e sejam muito bem-vindos. Nessa nossa análise aprofundada de hoje, o nosso objetivo é ir um pouco além do que o Novo Testamento simplesmente diz. Vamos explorar uma questão que é, na verdade, ainda mais fundamental e, eu diria, bem mais complexa. Como é que os acadêmicos, ao longo dos últimos séculos, chegam às suas conclusões sobre esses textos? Pensem bem, a gente costuma ler uma tradução da Bíblia sem ter a menor ideia do imenso, do gigantesco trabalho intelectual que a precede. Pois bem, hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas dos estudiosos. Vamos examinar os métodos, os debates acalorados, as controvérsias e as descobertas fascinantes que definem todo o campo dos estudos neotestamentários. Esta vai ser uma jornada pelos bastidores da interpretação, um lugar onde cada ferramenta revela uma camada nova de complexidade e de significado, em textos que não apenas fundaram uma religião mundial, mas que também moldaram de forma muito profunda a civilização ocidental. A nossa meta, então, é compreender o processo, apreciar a complexidade e, com isso, desenvolver um olhar mais crítico, mais informado sobre esses documentos tão antigos e influentes. Para organizar a nossa jornada, nós estruturamos em 6 grandes áreas, e cada uma delas representa uma disciplina fundamental no estudo do Novo Testamento. Primeiro, nós vamos começar pelo alicerce de tudo, a crítica textual, que é a busca pelo texto mais antigo e confiável possível. Em seguida, vamos mergulhar de cabeça na crítica histórica, a complexa e muitas vezes controversa busca pelo Jesus da história. Depois, com a ajuda da crítica sociocientífica, nós vamos tentar reconstruir o palco social, econômico e cultural onde todo esse drama se desenrolou. A partir daí, a crítica literária e retórica vai nos mostrar a arquitetura da narrativa, a sua beleza, a sua força persuasiva. Num quinto momento, a hermenêutica nos levará a um campo mais filosófico, por trás da própria arte de interpretar, questionando o que de fato significa compreender um texto. E para fechar, vamos analisar como o Novo Testamento dialoga com o Antigo, numa releitura constante e muito criativa das Escrituras de Israel. Então, vamos começar a nossa exploração. Bom, o primeiro e, sem dúvida, o mais fundamental de todos os desafios para qualquer estudioso do Novo Testamento é um fato que pode ser um tanto desconcertante, mas que é absolutamente indispensável para a honestidade intelectual. O fato é o seguinte: nós não possuímos os manuscritos originais, os chamados autógrafos, de nenhum dos livros. Nenhum. O que nós temos são cópias de cópias de cópias feitas à mão por escribas ao longo de séculos, em materiais que se deterioram com o tempo, como o papiro e mais tarde o pergaminho. E claro, cada ato de cópia manual introduzia a possibilidade de erros. Erros não intencionais, como uma palavra pulada, uma letra trocada, ou até mesmo erros intencionais, quando o escriba tentava corrigir uma passagem que ele achava teologicamente problemática. Isso nos joga direto na disciplina essencial da crítica textual. E aqui é importante esclarecer. Crítica, nesse contexto, não tem o sentido de depreciar o texto, de falar mal. É crítica no sentido filosófico, kantiano, de avaliar, de julgar e estabelecer os fundamentos. A crítica textual é, portanto, a ciência e também a arte de reconstruir o texto mais próximo possível do original a partir das milhares, literalmente milhares, de evidências manuscritas que sobreviveram ao tempo. O trabalho do crítico textual é algo de uma paciência e de um detalhismo impressionantes. Eles comparam mais de 5.800 manuscritos gregos, sem contar as versões antigas em outras línguas, como latim, siríaco, copta, e também as citações dos textos feitas pelos pais da igreja. Essas fontes variam enormemente. Elas vão desde pequenos fragmentos de papiro datados do segundo e terceiro século, como os famosos P46, que é um tesouro pois contém a maior parte das epístolas de Paulo, e o P67, com um trecho do Evangelho de Mateus, e vão até os códices completos de luxuosos do quarto século, como o famoso Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos. Cada mínima diferença entre eles, seja uma única letra, a ordem das palavras ou uma frase inteira omitida ou acrescentada, é chamada de variante textual. O objetivo é avaliar essas variantes e decidir qual delas tem a maior probabilidade de representar o que o autor original escreveu. Essa análise toda revela um ponto crucial. Existe um hiato de tempo, uma lacuna que pode variar de algumas décadas a mais de um século entre a data em que se estima que os originais foram escritos e as nossas cópias mais antigas. E isso gera debates. Por exemplo, nos anos 90, o papirólogo Carsten Peter Tiede propôs que alguns fragmentos encontrados na caverna 7 de Qumran poderiam ser do Evangelho de Marcos e datados de antes do ano 70 d.C. Isso seria uma bomba, claro. No entanto, a esmagadora maioria dos paleógrafos, que são os especialistas na caligrafia antiga, refutou essa identificação, argumentando que o estilo de escrita é muito mais típico do segundo século. Esse debate, mesmo que a tese de Tiede tenha sido rejeitada, ilustra perfeitamente a natureza rigorosa e, por vezes, bem contenciosa desse campo de estudo.
Para tomar essas decisões tão delicadas, os estudiosos não trabalham no escuro, chutando. Eles utilizam um conjunto bem estabelecido de princípios, ou cânones, que são divididos em duas grandes categorias. De um lado, temos os critérios externos, que avaliam a qualidade e a história dos próprios manuscritos que contêm a variante. A data do manuscrito é importante, claro, mas o manuscrito mais antigo nem sempre é o melhor. Ele pode ser, por exemplo, uma cópia muito ruim de um original muito antigo. Outro fator crucial é a distribuição geográfica da variante. Pensem comigo, se uma mesma leitura aparece em manuscritos de regiões muito distantes entre si, como Egito, Antioquia e Roma, é muito mais provável que ela seja antiga e original. Os estudiosos também agrupam os manuscritos em famílias textuais, como a alexandrina, a ocidental e a bizantina, com base em características que eles compartilham. Quando diferentes famílias concordam numa leitura, o caso para sua originalidade se fortalece muito. Do outro lado, temos os critérios internos. Estes focam no conteúdo das variantes e nos hábitos dos escribas. Um dos princípios mais famosos e contra-intuitivos é o Lectio difficilior potior, uma expressão em latim que significa a leitura mais difícil é a preferível. A lógica por trás disso é genial. Um escriba, ao copiar um texto, teria uma tendência muito maior de suavizar uma passagem teologicamente difícil, gramaticalmente estranha ou historicamente embaraçosa do que o contrário, de introduzir uma dificuldade que não estava lá. O exemplo clássico está em Marcos 1, versículo 41. Alguns manuscritos dizem que Jesus, ao curar um leproso, se encheu de compaixão. Mas outros, incluindo testemunhos muito antigos e importantes, dizem que ele se irou, que ele ficou bravo. A ira de Jesus é, sem dúvida, a leitura mais difícil. Porque Jesus ficaria com raiva. É teologicamente desconfortável. Por isso, é muito provável que irou-se seja a leitura original, que foi corrigida por escribas posteriores para compadeceu-se. Outro princípio é o Lectio brevior potior. A leitura mais curta é a preferível, pois a tendência dos escribas era adicionar pequenas explicações e notas ao texto, e não remover conteúdo. E claro, a pergunta final é sempre qual das leituras se encaixa melhor no estilo, no vocabulário e na teologia geral daquele autor no restante do livro. É um trabalho de detetive, um equilíbrio delicado e ponderado entre todas essas evidências. Então, o que a gente precisa reter desta primeira sessão é que a crítica textual não nos dá uma certeza absoluta matemática, mas sim um texto com um altíssimo grau de probabilidade. Ela nos mostra que, embora existam centenas de milhares de variantes nos manuscritos, a imensa maioria delas são erros óbvios de ortografia ou questões muito menores que não afetam em nada o sentido do texto. Apenas uma pequena fração das variantes é realmente significativa, e mesmo nesses casos, os estudiosos conseguem reconstruir o texto original com um grau de confiança muito considerável. O resultado de todo esse trabalho monumental é o texto grego que serve de base para as nossas traduções modernas, como as edições críticas da Nest Aland, que já está na sua 28ª edição, e a da Sociedade Bíblica Unida, na 5ª edição. Se alguém pegar uma dessas edições, vai ver que no rodapé da página existe um aparato crítico, que é uma lista das variantes importantes e dos manuscritos que as apoiam, tornando todo o processo de decisão transparente. Essa base textual, ainda que seja um trabalho contínuo de refinamento, é o ponto de partida indispensável, o chão sobre o qual todas as outras disciplinas que vamos explorar agora podem se firmar. Com um texto estabelecido, aí sim podemos começar a fazer perguntas sobre a história por trás dele. Muito bem. Uma vez que temos um texto grego confiável, irmãos, a próxima grande questão emerge inevitavelmente: o que nós podemos saber, usando as ferramentas da historiografia moderna, sobre a figura central desses textos, Jesus de Nazaré. Isso nos lança de cabeça naquilo que é conhecido como a busca pelo Jesus histórico. Uma jornada acadêmica que já dura mais de 200 anos, marcada por um ceticismo metodológico profundo e por reviravoltas constantes. A crítica histórica basicamente tenta fazer uma distinção, separar o Jesus da história do Cristo da fé. Ou seja, ela busca distinguir aquilo que pode ser verificado ou considerado plausível do ponto de vista histórico daquilo que é o testemunho teológico das primeiras comunidades cristãs, um testemunho já moldado pelas suas experiências pós-pascuais, pela fé na ressurreição. É uma tarefa de uma complexidade gigantesca, porque as nossas fontes primárias, os evangelhos, não são biografias no sentido moderno do termo. Eles são documentos de fé. A busca moderna pelo Jesus histórico é profundamente influenciada pelo pensamento do iluminismo e do historicismo alemão. Foi o historiador e teólogo Ernst Troeltsch, lá no início do século XX, que estabeleceu um quadro metodológico muito rigoroso, quase cético para a investigação histórica. Seu princípio da crítica exige que todas as alegações sobre o passado sejam tratadas como provisórias e sujeitas à verificação, nunca aceitas com base na autoridade ou na tradição. O princípio da analogia sustenta que nós só podemos compreender eventos do passado se eles forem análogos, ou seja, semelhantes, às nossas experiências no presente.
Isso, claro, torna eventos únicos e sem paralelo, como milagres ou a ressurreição, historicamente problemáticos, ou, para o historiador, inacessíveis. E o princípio da correlação enxerga a história como uma cadeia fechada de causa e efeito, onde não há espaço para a intervenção de uma causa transcendente ou divina. Construindo sobre essa base, o influente teólogo alemão Rudolf Bultmann argumentou que os evangelhos não são biografias, mas sim querigma, uma palavra grega que significa proclamação. Proclamação da fé da igreja primitiva no Cristo ressuscitado. Para Bultmann, o interesse da igreja não era o Jesus como ele era, mas o Cristo que era pregado. A consequência lógica disso foi um ceticismo profundo. Para ele, quase nada podíamos saber sobre o Jesus histórico. Para tentar recuperar alguma coisa, foi desenvolvido o famoso critério da dissimilaridade. A ideia é que se um dito ou um ato de Jesus não se parece nem com o judaísmo da época, nem com a crença da igreja primitiva, então ele é provavelmente autêntico. O problema, como se percebeu depois, é que esse critério, usado de forma isolada, cria um Jesus excêntrico, um estranho totalmente isolado de seu próprio contexto. Mais recentemente, numa fase que ficou conhecida como a terceira busca, estudiosos como N.T. Wright propuseram critérios mais sofisticados. Wright defende um critério que ele chama de dupla similaridade e dissimilaridade. A ideia é que algo é provavelmente histórico, se for crível dentro do judaísmo do primeiro século, isso é similaridade, mas ao mesmo tempo subverta ou desafie esse judaísmo de uma maneira que faça sentido, a dissimilaridade. E além disso, se puder ser visto como ponto de partida plausível para o desenvolvimento do cristianismo que veio depois, outra similaridade, sem ser idêntico a ele, outra dissimilaridade. É um modelo bem mais complexo e contextual. Para a gente ver como esses métodos diferentes funcionam na prática, não há exemplo melhor do que o debate sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do fim dos tempos, a chamada escatologia. No início do século XX, Albert Schweitzer e mais tarde E.P. Sanders defenderam que Jesus era um profeta apocalíptico. Ele pregava a chegada iminente e literal do reino de Deus, uma intervenção divina catastrófica que acabaria com o mal e restauraria Israel. Nessa visão, que enfatiza a continuidade de Jesus com o judaísmo apocalíptico de sua época, Jesus estava, no fim das contas, enganado, pois o fim não veio como ele esperava. Já Rudolf Bultmann, em contraste, via toda essa linguagem apocalíptica não como uma previsão histórica literal, mas como um chamado existencial à decisão no aqui e agora. Ele desmitologizou o discurso, transformando o apocalipticismo cósmico numa mensagem sobre a existência humana autêntica diante de Deus. Em oposição a esses dois, C.H. Dodds propôs a teoria da escatologia realizada. Ele argumentou que Jesus acreditava que o reino de Deus já havia chegado de forma decisiva em seu próprio ministério. A linguagem sobre o futuro seria em grande parte simbólica. O seu aluno G.B. Caird desenvolveu essa ideia, sugerindo que a linguagem apocalíptica era uma vasta reserva de metáforas que os judeus usavam para falar de eventos históricos e políticos significativos e não do fim do mundo. Por fim, N.T. Wright, construindo sobre Caird, argumenta que textos como o capítulo 13 de Marcos usam essa linguagem apocalíptica tirada do Antigo Testamento para descrever de forma altamente simbólica o colapso político e religioso da nação judaica que culminou na destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Vejam que fascinante. Cada uma dessas visões, baseada em pressupostos metodológicos diferentes, resulta num retrato radicalmente diferente de Jesus. Ele pode ser um profeta apocalíptico equivocado, um filósofo existencialista ou um profeta que usou símbolos para falar da ruína de Israel. Em resumo, o que a busca pelo Jesus histórico nos ensina é que a história não é uma ciência exata como a física ou a química. É muito mais uma arte de reconstrução, que depende profundamente das premissas, dos modelos de explicação e dos critérios que o historiador escolhe usar. O que a gente viu foi um movimento claro, que se afasta do ceticismo radical de um Bultmann em direção a um consenso cada vez maior de que Jesus precisa ser entendido firmemente dentro de seu contexto judaico do período do Segundo Tempo. O desafio hoje não é mais isolá-lo de seu ambiente para encontrar sua voz única, mas sim entender como ele se encaixa nesse ambiente e, ao mesmo tempo, como ele o transforma. Mas isso, claro, levanta uma nova questão, né? Que mundo era esse? Quais eram as regras sociais, as tensões políticas, as estruturas econômicas daquele lugar e daquele tempo? Para entender o drama, a gente precisa, antes de mais nada, entender o palco. E isso nos leva diretamente à nossa próxima disciplina. A crítica sociocientífica muda completamente o foco. Em vez de olhar para a figura individual de Jesus ou para a teologia de Paulo, ela olha para o mundo social, político e econômico em que eles e a igreja primitiva viveram.
Utilizando modelos e teorias da sociologia, da antropologia cultural e da economia política, essa abordagem ilumina os textos ao analisar as estruturas de poder, as normas culturais e as realidades do dia a dia no Império Romano do primeiro século. Ela nos ajuda a entender as tensões sociais, por exemplo, a relação entre os camponeses da Galileia e as elites herodianas e romanas, ou a dinâmica, que era onipresente, de honra e vergonha na cultura mediterrânea, algo que ditava o comportamento social de uma forma que para nós hoje é bastante estranha. Ela investiga as relações de patronato e clientelismo, os códigos de pureza religiosa, as estruturas familiares, a economia agrária. Em suma, ela monta o cenário. Este slide aqui visualiza o trabalho de estudiosos pioneiros como Wayne Meeks. Na sua obra seminal, Os Primeiros Cristãos Urbanos, Meeks analisa as comunidades fundadas por Paulo em cidades como Corinto e se pergunta com que outros grupos sociais daquela época essas comunidades se pareciam. E ele mostra que a igreja primitiva era um fenômeno social híbrido, uma mistura com semelhanças com todos esses modelos. Por um lado, ela se reunia em casas romanas, a domus, funcionando como uma espécie de família estendida sob a autoridade do pater familias, que muitas vezes era o patrono daquela igreja. Por outro, tinha características de uma associação voluntária, como as guildas de artesãos ou os clubes funerários, onde os membros se juntavam por escolha, tinham refeições em comum e apoio mútuo. Ela também compartilhava traços com a sinagoga judaica da diáspora, como a centralidade da leitura e da interpretação das escrituras, a ética comunitária e uma identidade de grupo minoritário. E, por fim, se assemelhava a uma escola filosófica, com o mestre, Jesus, através dos apóstolos, e discípulos aprendendo um novo modo de vida, uma nova filosofia prática. No entanto, e aqui está o ponto crucial, Meeks também aponta as diferenças fundamentais que tornavam a igreja única e, por vezes, socialmente suspeita. A igreja exigia uma lealdade primária a Cristo que transcendia a família, o patrono e até o imperador. Ela era radicalmente inclusiva, unindo judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, de uma forma que desafiava as rígidas hierarquias sociais romanas. E tinha um ímpeto missionário, proselitista, que a distinguia da maioria dos outros grupos. Outro estudioso importante, Gerd Eisen, usou a sociologia para analisar o movimento de Jesus na Palestina, descrevendo-o como um grupo de carismáticos itinerantes que haviam abandonado casa e família e que eram apoiados por uma rede de simpatizantes locais que lhes forneciam sustento. Então, a grande contribuição da crítica sociocientífica é nos dar uma visão tridimensional, encarnada. Ela nos lembra que o Novo Testamento não é um tratado de teologia abstrata flutuando no espaço. É um conjunto de documentos que surgiram de comunidades vivas, formadas por pessoas de carne e osso, que enfrentavam problemas de aluguel, de dívidas, de impostos, de status social, de doenças, de relações familiares. Compreender o palco social nos ajuda a apreciar a relevância e, muitas vezes, o impacto radical e até subversivo da peça que estava sendo encenada. As exortações de Paulo sobre unidade na igreja de Corinto, por exemplo, ganham uma dimensão completamente nova quando a gente entende as profundas divisões sociais que marcavam as refeições comunitárias naquela cidade, com os ricos comendo primeiro e os pobres passando fome. E isso nos leva, naturalmente, a analisar como a própria peça, a história, foi construída e contada. A partir da década de 1970, mais ou menos, ocorreu uma mudança de paradigma muito significativa nos estudos bíblicos, que a gente costuma chamar de virada literária. Se a crítica histórica via o texto predominantemente como uma janela através da qual a gente podia espiar a história que estava por trás dele, a crítica literária e retórica começou a tratar o texto como um espelho. O que isso quer dizer? Que o foco se voltou para o próprio texto, como uma obra literária coesa, um mundo narrativo autônomo com sua própria trama, seus personagens, seu simbolismo, seu ponto de vista e suas estratégias de persuasão. A pergunta central mudou de o que realmente aconteceu para como esta história funciona para criar significado e impactar o seu leitor. O melhor exemplo para a gente entender essa evolução é a história da interpretação das parábolas de Jesus. Durante séculos, a abordagem dominante foi a alegoria, que foi exemplificada de forma brilhante por Santo Agostinho. Na sua leitura da parábola do bom samaritano, por exemplo, o homem que descia de Jerusalém a Jericó era Adão. Os ladrões eram o diabo e seus demônios. O sacerdote e o levita representavam o Antigo Testamento incapaz de salvar. O samaritano era o próprio Cristo, a estalagem era a igreja e assim por diante. Cada mínimo detalhe da história correspondia a um elemento da teologia da salvação. No final do século XIX, um estudioso alemão chamado Adolf Schulliker reagiu fortemente contra essa prática, argumentando que as parábolas eram, na verdade, ilustrações simples de uma única verdade moral religiosa. A regra dele era uma parábola, um ponto. A partir de meados do século XX, estudiosos como C.H. Dodd e Joachim Jeremias refinaram essa visão.
Eles insistiram que o ponto único da parábola devia ser entendido em seu contexto histórico original, na vida de Jesus, como armas de debate que ele usava contra seus oponentes. Finalmente, com a virada literária, teóricos como Dan Via e John Dominic Crossan argumentaram que as parábolas são, antes de tudo, obras de arte literárias. Elas são metáforas que não apenas ilustram uma ideia, mas que desafiam a visão de mundo do ouvinte, subvertendo expectativas e abrindo novas possibilidades de realidade. Elas são, na visão deles, eventos de linguagem que nos convidam à participação e que não podem ser reduzidas a uma única moral ou a um único significado. Em suma, a crítica literária nos ajuda a apreciar os autores do Novo Testamento não apenas como teólogos ou historiadores, mas também como escritores habilidosos. Ela revela a arte por trás da construção de uma narrativa como o Evangelho de Marcos, com seu ritmo acelerado, seu uso de ironia dramática e aquele final abrupto e desconcertante que deixa o leitor em suspenso. A crítica retórica, por sua vez, analisa a estrutura argumentativa e as técnicas de persuasão de uma carta de Paulo, como a pequena epístola a Filemon. Ela mostra como Paulo utiliza apelos à emoção, o pathos, a lógica, o logos, e ao seu próprio caráter, o ethos, para convencer um dono de um escravo a recebê-lo de volta, não mais como escravo, mas como irmão. Analisar como a mensagem foi comunicada para ser recebida nos leva inevitavelmente a uma questão ainda mais profunda e filosófica, o que significa entender um texto em primeiro lugar. E isso é o campo da hermenêutica. Bom, se as críticas textual, histórica, social e literária são as ferramentas na nossa caixa, a hermenêutica é a filosofia por trás do uso dessas ferramentas. Ela não é um método específico de análise, mas a teoria da interpretação em si. Ela faz a pergunta fundamental: o que realmente acontece quando uma pessoa, situada em um tempo e uma cultura, tenta compreender um texto que vem de outro tempo e outra cultura? Será que é possível uma interpretação puramente objetiva, livre dos pressupostos do intérprete? Ou será que o leitor participa inevitavelmente da criação de significado? Qual é o papel da tradição e da comunidade no ato de ler? Essas são as grandes questões da hermenêutica. A abordagem a essa questão evoluiu drasticamente ao longo do tempo. O iluminismo, com pensadores como Baruch Spinoza, buscou uma leitura puramente racional e histórica da Bíblia, tentando se livrar dos dogmas e das tradições da Igreja. Acreditava-se que a razão universal, que seria a mesma para todos os homens em todos os tempos, poderia transpor o abismo da história e extrair o significado original e objetivo do texto. Em reação a esse racionalismo, que era visto como frio, o romantismo, com a figura central de Friedrich Schleiermacher, considerado o pai da hermenêutica moderna, propôs algo diferente. Para ele, o objetivo da interpretação era a reconstrução empática da psicologia do autor. O intérprete deveria, através de um conhecimento gramatical e histórico exaustivo, tentar entender o autor melhor do que ele mesmo se entendeu, recriando o ato criativo original em sua própria mente. O grande salto, no entanto, veio no século XX, com a chamada virada ontológica de filósofos como Martin Heidegger e, especialmente, seu discípulo Hans-Georg Gadamer. Para Gadamer, a compreensão não é a reconstrução de um significado passado, mas uma fusão de horizontes, um diálogo produtivo entre o mundo do texto e o mundo do leitor. Esta citação, adaptada da obra-prima de Gadamer, Verdade e Método, é simplesmente revolucionária. O que ele está dizendo aqui? Ele argumenta que a busca iluminista por uma leitura sem pressupostos, por uma mente em branco, é uma ilusão, e mais, é indesejável. Nós sempre, inevitavelmente, nos aproximamos de um texto com pré-juízos ou pré-compreensões, que são moldados pela nossa história, nossa cultura, nossa linguagem e nossa tradição. Só que, para Gadamer, esses preconceitos não são algo ruim, não são um obstáculo a ser eliminado. Na verdade, eles são a própria condição para que a compreensão aconteça. Eles formam o nosso horizonte de entendimento. O ato de interpretar, então, não é tentar se livrar do nosso horizonte para entrar no do texto. É o processo de colocar o nosso horizonte em jogo, permitindo que ele seja questionado, desafiado e, por fim, transformado pelo encontro com o horizonte do texto. A compreensão verdadeira acontece nesse diálogo, nessa fusão dos dois horizontes. O ponto crucial a se reter aqui é que a hermenêutica moderna, especialmente depois de Gadamer, nos libertou da ideia de que existe um único significado correto de um texto, um significado que está escondido no passado e esperando para ser escavado como um artefato arqueológico. A compreensão é um evento produtivo, é um diálogo contínuo que gera novos significados à medida que o texto é lido em novos contextos.
Isso, atenção, não significa que qualquer interpretação é válida. O texto impõe seus próprios limites, suas resistências, mas essa visão reconhece o papel ativo, histórico e responsável do intérprete e de sua comunidade na produção de sentido. E o mais curioso de tudo é que essa visão da interpretação como um diálogo dinâmico com a tradição é exatamente o que a gente vê os próprios autores do Novo Testamento fazendo com as Escrituras de Israel. E assim finalmente chegamos a uma disciplina que, de certa forma, une todas as anteriores. Os autores do Novo Testamento não eram apenas escritores. Eles eram, antes de mais nada, leitores e intérpretes apaixonados. Eles estavam completamente imersos nas Escrituras de Israel, naquilo que os cristãos hoje chamam de Antigo Testamento. Eles constantemente reliam e reinterpretavam esses textos sagrados através da lente transformadora daquilo que eles acreditavam ter acontecido na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Para eles, o passado não era um texto morto. Era uma palavra viva que falava diretamente ao seu presente, e nela eles encontravam padrões, promessas e profecias sendo cumpridos de maneiras totalmente inesperadas e profundamente criativas. Vamos ver alguns exemplos concretos dessa prática interpretativa para a coisa ficar mais clara. Quando o evangelista Mateus, no capítulo 2, narra a fuga da Sagrada Família para o Egito, ele cita o profeta Oséias, capítulo 11, "Do Egito chamei o meu filho". Se a gente for ler o contexto original de Oséias, filho se refere claramente à nação de Israel sendo libertada da escravidão no Êxodo. Mateus, usando um método que chamamos de tipologia, vê a história de Jesus como uma recapitulação e um cumprimento da história de Israel. Assim como Israel, o Filho de Deus foi chamado do Egito, Jesus, o verdadeiro Filho, recapitula essa experiência. A história de Israel se torna um tipo, um padrão para a história do Messias. Outro exemplo fascinante está em Romanos capítulo 10. Paulo cita um trecho de Deuteronômio capítulo 30. No original, Moisés diz que a lei de Deus não está no céu, para que alguém precise subir para buscá-la, nem além do mar, para que alguém precise atravessá-lo. Paulo pega essa passagem e a aplica a Cristo, argumentando que ninguém precisa subir ao céu para trazer Cristo para baixo, porque ele já desceu na encarnação. Nem precisa descer ao abismo, porque ele já ressuscitou dos mortos. É uma releitura de uma audácia tremenda, que ressignifica radicalmente o texto de Moisés, aplicando-o à acessibilidade da salvação em Cristo. Essa técnica, que é semelhante ao Midrash judaico, mostra Paulo trabalhando dentro de uma tradição interpretativa vibrante, mas reorientando-a completamente em torno da pessoa de Jesus. Portanto, entender como os primeiros cristãos liam suas Bíblias é algo absolutamente essencial para compreender o Novo Testamento. A teologia deles não foi criada no vácuo, do nada. Ela foi construída nesse diálogo dinâmico, intertextual, com a sua herança escriturística. Eles se viam como os herdeiros legítimos da longa história de Deus com o povo de Israel, uma história que, na visão deles, havia chegado ao seu clímax decisivo e surpreendente em Jesus. Essa intertextualidade mostra como a nova fé foi construída ao mesmo tempo em continuidade, mas também em ruptura com o seu passado. Ignorar essa dimensão é como tentar ler um livro de Mateus, de Paulo ou do autor de Hebreus e perder o fio condutor da argumentação. E assim, a gente completa o nosso tour pela complexa e fascinante caixa de ferramentas do estudioso do Novo Testamento. Nós vimos 6 disciplinas complementares, cada uma com a sua própria contribuição vital. A crítica textual nos dá o texto mais provável. A crítica histórica investiga os eventos por trás do texto. A crítica sociocientífica reconstrói o mundo do texto. A crítica literária analisa a forma e a arte do texto. A hermenêutica reflete sobre o próprio ato de ler o texto. E a análise intertextual explora como o texto lê outros textos. O que fica, eu acho, abundantemente claro é que nenhuma ferramenta, sozinha, é suficiente. Uma interpretação que se pretende robusta, honesta e responsável requer uma abordagem que seja multifacetada e colaborativa, onde os insights de cada disciplina informam, corrigem e enriquecem os outros. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para reflexão. Depois dessa jornada pelos métodos, pelos debates, pela complexa construção de significado que acontece entre o texto antigo e o leitor moderno, como isso muda a forma como esses textos são lidos? O conhecimento de todo esse processo de interpretação enriquece, complica ou talvez transforme fundamentalmente a leitura? Para quem deseja se aprofundar ainda mais, obras de Anthony Thistleton sobre hermenêutica, de N.T. Wright sobre o Jesus histórico e o Novo Testamento e de Wayne Meeks sobre o mundo social do cristianismo primitivo são pontos de partida excelentes e muito desafiadores. A exploração, como a gente viu, está longe de terminar.
Ela se renova a cada geração de leitores, em um diálogo que já dura 2 milênios. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise.